Olá, amigos! Hoje temos uma novidade com a autora do livro Por Detrás das Portas Antigas. Eu já li, achei maravilhoso e convidei a Sidneia para nos dar uma geral nos tópicos. E também eu já quero avisar que ele está na nossa descrição, à venda na Amazon. Então, olá, Sidneia. Olá, graça e paz. Obrigada pelo convite, Anésia. Tudo bem com você? Ótimo agora. Bom, Sidneia, então, como nós vamos falar do seu livro, Por Detrás das Portas Antigas, eu queria que você desse uma geral, porque os tópicos são maravilhosos. Primeiro, o plano original. Depois, esse tópico que é muito rico, para que alcance a riqueza, que é a mordomia dos recursos divinos, os princípios do reino, as amarras das dívidas, o poder da generosidade, uma jornada de crescimento sólido, princípios da prosperidade, um olhar para o futuro e uma palavra final. Então, esses tópicos eu achei incrível e vou passar aí para você comentar com a gente, ok? Ok, bom, vamos lá. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada por esse momento. E eu tenho certeza que nada é por acaso. Então, ao falar sobre o meu livro, eu creio que Deus ele vai tocar, né, não somente na sua vida, como na vida das pessoas que irão, né, assistir essa live hoje ou futuramente. Amém? Bom, eu vou dar uma pincelada para vocês, né, sobre o livro. O nome dele é Por Detrás das Portas Antigas, né, alcançando a verdadeira riqueza. Por que eu resolvi escrever, né, sobre esse tópico? Porque lá na Bíblia, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 12, existe uma palavra muito forte da parte do Senhor que fala assim: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, que a riqueza, a verdadeira riqueza e a honra vem de Deus, nós precisamos entender como que isso acontece, né? Quais são os princípios que conduzem a essa verdadeira riqueza. E através das eras, a sabedoria eterna, ela nos guia na arte de multiplicar os dons que nos foram confiados pelo próprio Deus, sejam eles talentos, sejam eles tempo ou recursos financeiros. E o meu livro, ele tem um propósito tríplice, extremamente fascinante. Primeiro, ele revela o plano original da criação e como Deus ele planejou meticulosamente a vida do homem na terra para que ele prosperasse em todos os seus caminhos. Em seguida, com uma clareza também bastante envolvente, você vai perceber que eu abordo, né, comportamentos que são cruciais, que muitas vezes nos aprisionam aonde? Na teia da escassez. E por último, e não menos importante, o meu livro ele oferece orientações valiosas para que você finalmente possa alcançar a verdadeira riqueza em
todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, física, enfim, ele é muito mais do que palavras impressas, né? Ele é um convite para que você também, né, que está me ouvindo, possa desafiar as suas próprias portas antigas. Não se trata de forma alguma de um manual de como ficar rico, não é isso. Mas ele pode ser comparado com um guia, né, ou um mapa que vai te dar direção rumo ao seu propósito, né, ao seu destino. Bom, e ao partilhar essas reflexões, qual é o desejo do meu coração? O desejo do meu coração não é apenas oferecer conhecimento ou revelar princípios eternos, mas também te inspirar a ações que sejam tangíveis, né, em direção a uma vida plena e uma vida significativa. Você vai descobrir através da leitura do meu livro que a verdadeira riqueza e prosperidade, elas emergem da habilidade de administrar com sabedoria os preciosos recursos divinos que foram confiados a nós desde o princípio, né, desde a criação da Terra. E por isso eu começo falando sobre o plano original que você citou. Por quê? Porque o grandioso plano de Deus para a humanidade e seus habitantes era que nós dominássemos em tudo que ele criou, né? Tudo, com exceção do homem, ele deu domínio, ele deu autoridade para que nós dominássemos. E na Gênese da Terra, 4 motivações centrais definiram o plano de Deus. Quais foram? Primeiro, estabelecer um reino tangível, no qual ele, o Criador, pudesse reinar como soberano e rei supremo desse reino. Ele não queria que nós tivéssemos ou vivêssemos uma vida separada dele. Ele queria que nós tivéssemos ele como soberano e rei supremo das nossas vidas. Um outro ponto é que ele criou o ser humano, né, a sua própria imagem, para nutrir uma conexão íntima com ele, não para vivermos uma vida à parte da sua vontade. Ele sempre almejou, desde os primórdios da antiguidade, desde a criação da terra, do homem, o maior desejo do coração de Deus é nutrir uma conexão íntima com o homem e conferir ao ser humano a supremacia sobre toda essa criação. Foi o que eu falei sobre a autoridade, né? E encarregar também, né, uma parte principal que eu abordo muito no meu livro, é encarregar, após ele conferir essa supremacia para a sua criação, ele encarregou o ser humano de administrar esse reino. E ele esperava que nós administrássemos esse reino de uma forma zelosa, e foi o que não aconteceu, né, infelizmente. Mas quando nós contemplamos a verdade de que a Terra que conhecemos, ela emana de um universo paralelo chamado céus, e de que o Criador é soberano deste universo, nós podemos vislumbrar a grandeza de pertencer a esse reino, ao reino dos céus. E ao considerarmos essa expectativa, nós somos encorajados a compreender que não somos meros espectadores dessa jornada, entende? Mas somos partes desse reino divino, nós somos partes. Entendemos que a criação do homem na Terra não foi apenas um evento singular, né? Ele foi o início de uma colaboração sagrada entre Deus, entre o homem e o seu Criador, em busca de um mundo pleno, né? De uma vida plena de prosperidade, de beleza, né? E ao nos presentear com esse magnífico domínio sobre todo o nosso amado planeta, Deus estabeleceu um princípio extremamente importante que muitas pessoas desconhecem e, por isso,
vivem na teia da escassez. Esse princípio é chamado mordomia. Essa perspectiva, né, da mordomia, esse princípio, ela nos convida a enxergar os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos como dádivas sagradas, vindas direto do Criador para as nossas vidas. E, principalmente, agir em conformidade com essa compreensão de que somos mordomos de todos os recursos do reino de Deus. Amém? Então, nós somos chamados a exercer essa mordomia de uma forma sábia, de uma forma diligente, principalmente diligente, reconhecendo que somos administradores temporários dos bens, né, e habilidades que nos foram dadas pelo Senhor. E o que é mais importante, quando nós agimos com essa consciência, não apenas honramos a confiança que o Senhor Deus depositou em nós, mas também nós construímos para a edificação do reino de Deus aqui na terra. E nesse sentido, cada escolha que fazemos, seja na administração dos nossos recursos financeiros ou no uso dos nossos talentos, ou até mesmo na preservação do meio ambiente, nós refletimos essa postura de mordomos fiéis. E uma coisa muito importante é a liberdade financeira na sua vida e na minha vida. Ela surge quando você se reconhece como um mordomo ou uma mordoma dos recursos de Deus. Nada te pertence, amém? Nada te pertence. A palavra de Deus fala que você veio nu e nu voltará para o seio da terra, né? Somos pó, então nós viemos nu e nu voltaremos. Então nós, nesse tempo que estamos aqui na terra, temos a obrigação de sermos mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos confiou, inclusive o nosso corpo, né? Cuidar bem do nosso tempo, porque é um depósito, não é nosso. É um recurso que Deus nos confiou. Cuidar bem da nossa vida espiritual, alimentando ela através da palavra de Deus diariamente, através das orações. Por quê? Porque o espírito também pertence a Ele, né? A sua alma também. Então nada é seu. Nós somos mordomos de bens, de recursos confiados pelo Senhor. Então, grande parte, né, você citou aí outros títulos, né, que eu usei aí nos capítulos, e o que eu quero dizer é muito simples. Grande parte do meu livro, ele é baseado nos ensinamentos do rei Salomão. Por quê? Porque nos anais da história, você e eu sabemos que certos indivíduos, eles se destacam como faróis, né, como luzes. Por quê? Porque eles são pessoas notáveis em sabedoria, eles são pessoas prósperas, são pessoas que alcançaram grandes realizações. E entre essas luminárias, o rei Salomão, ele possui um lugar especial, um lugar no topo, né? Por quê? Porque a vida dele, a palavra de Deus fala que não existiu e nem existirá um homem sábio como o rei Salomão. A sua vida foi um testemunho vivo da interligação entre a sabedoria divina e a abundância material, né? Os seus destinos, eles continuam a cativar mentes e corações ao longo das gerações. Nós temos milhares de livros, né, falando sobre Salomão. Grande parte da Bíblia, dos ensinamentos e princípios em relação a todas as áreas da vida foram concedidos, foram escritos por Salomão. E ele era quem? Quem era Salomão? Ele era filho de Davi, né, o nosso famoso rei Davi de Israel, e Batseba. Ele nasceu em Jerusalém por volta mais ou menos do ano 990 a.C. E embora a sua linhagem tenha desempenhado um papel de grande importância em sua ascensão ao poder, porque ele foi rei de Israel por muito tempo depois do seu pai, foi o seu pedido por sabedoria a Deus que o diferenciou dos seus conterrâneos.
ele teve um momento, quando ele começou o seu reinado, em que Deus apareceu a ele em um sonho e ofereceu conceder qualquer desejo. Imagina Deus chegando aí para você hoje e perguntar o que deseja o seu coração, né? O que você deseja? E Salomão, então, ele poderia ter pedido qualquer coisa, né? Mas o que ele solicitou? Ele solicitou humildemente que Deus lhe concedesse sabedoria para governar o povo com justiça. E o interessante é que esse pedido agradou tanto a Deus, porque foi um pedido tão altruísta, né, que Deus não apenas lhe concedeu uma sabedoria inigualável, mas também concedeu riquezas e honras sem medida. Ele foi o homem mais rico da história, né, o rei Salomão. Então, queridos, os princípios deixados por Salomão não apenas é um guia na nossa tomada de decisão diária, de decisões diárias, né? Para que as nossas decisões sejam tomadas de forma correta, mas também nos alerta sobre os perigos das más condutas e como elas podem nos privar da tão almejada prosperidade, né? As suas palavras revelam uma verdade fundamental. Ele diz que Deus protege os seus recursos contra a má administração e que Deus reserva os seus recursos para administradores fiéis. E pior, que Deus não atende orações daqueles que são mal administradores. Então é algo para se pensar, né? Porque existe um perigo muito grande nas más condutas. Por isso nós precisamos conhecer esses princípios, né, deixados pelo rei Salomão, que transformaram a vida dele, fizeram dele uma pessoa extremamente notável enquanto ele viveu e ainda nos dias de hoje, porque hoje ele ainda influencia muitas vidas, né? Bom, e também eu falo lá, né, um dos princípios extremamente importantes lá no livro, que também foi deixado por Salomão, que é o valor da diligência, né? Um dos versículos que ele escreve Salomão 10:4, ele fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes o enriquecem. O que ele quer dizer com isso? Que as mãos preguiçosas, elas têm um jeito muito especial de empobrecer os homens. As pessoas que se entregam à inércia e à falta de iniciativa, inevitavelmente elas caminham para o empobrecimento. Esse que é o problema de quem se acomoda e espera que as oportunidades caiam do céu. Você conhece alguém assim? Eu conheço, né? É um caminho incerto, é um caminho perigoso, né? Se acomodar, né? Se entregar à inércia, se entregar à falta de iniciativa. Nos deparamos com frequência com indivíduos preguiçosos que anseiam por milagres, né? Esperando que Deus resolva todos os seus problemas sem que eles precisem levantar um dedo sequer, não é? Tem muita gente assim. Acontece que essas atitudes, elas revelam uma certa estagnação espiritual, uma crença de que uma intervenção mágica, divina, trará resposta instantânea para a vida da pessoa, né? E essa pessoa, ela acredita piamente que através das suas orações incessantes, elas podem abrir os cofres dos milagres financeiros, né, na vida delas. No entanto, eu quero te dizer algo. A prosperidade divina, ela vai além da simples oração. Nem a oração, nem o jejum, nem a leitura da palavra são garantias por si só de prosperidade. É imperativo que nós olhemos dentro de nós profundamente e percebamos que a prosperidade não é um tesouro entregue apenas por meio da oração e da devoção religiosa. A prosperidade, ela é entrega através de uma vida pautada em princípios bíblicos, através de pessoas que se propõem a viver de acordo com os princípios eternos, entende?
Então, na verdadeira jornada rumo à prosperidade, né? Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de bens materiais, tá? Quero deixar, abrir esse parênteses aqui. Na verdadeira jornada da prosperidade, nós descobrimos que ela é pavimentada por um trabalho árduo, né? E por uma gestão financeira responsável, baseada em princípios. E exige que nós tomemos decisões que nos conduza a decisões ponderadas, né? E que nos conduza a cuidar desses recursos de formas estratégicas, amém? Então, o que é importante, né? Que eu escrevi no meu livro, como que eu faço isso? Bom, você pode começar questionando os seus hábitos, né, as suas atitudes. É uma abordagem, você pode fazer uma abordagem maravilhosa, muito valiosa, para que haja um autodesenvolvimento e uma melhoria contínua na sua vida. Tem algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para refletir sobre os seus hábitos e atitudes e identificar áreas onde você pode implementar ajustes importantes e positivos na sua vida. Por exemplo... Então, isso foi um detalhe que eu vi, que tem exercícios no livro, né? Isso. Ao final de cada capítulo, eu proponho alguns exercícios, algumas perguntas, para que você pare para pensar, porque não adianta você só ler e não aplicar. Isso é sábio, né? A própria palavra diz, não é sábio. Você tem que adquirir conhecimento e aplicar o conhecimento. Por isso, como você falou, cada final de capítulo, nós temos perguntas, nós temos reflexões para te levar a tomar aí decisões importantes e, como eu disse, ponderadas, né? No sentido de se mover estrategicamente na sua vida. Por exemplo, das perguntas que você pode fazer, quais são? Olha para você, olha para o seu coração, avalie a sua mente. Quais são os meus objetivos a curto e longo prazo? Né? Como eu tenho gerido, como eu tenho gastado o meu tempo diariamente? Isso são recursos divinos. Né? Quais são os hábitos que me ajudariam a crescer? E quais são os hábitos que estão me prejudicando, né? Quais deles me impedem de progredir? Eu estou satisfeita com o meu nível de produtividade, com o meu nível de prosperidade? Né? Estou buscando ativamente novas oportunidades de aprendizado e crescimento, ou estou parada no tempo, estou na inércia, como eu acabei de repetir? Estou aguardando o milagre cair do céu sobre a minha vida, né? E também como eu lido com o estresse, né? Com os desafios que se apresentam no meu dia a dia, né? Como eu trato as pessoas, né? Como eu trato com amor ou não? Eu sou rude a maior parte do tempo, né? Eu estou conseguindo manter um equilíbrio entre o meu trabalho, lazer, autocuidado. Então, tudo isso envolve recursos que não são nossos, que foram emprestados para que nós sejamos mordomos, né, de Deus. E, queridos, tudo aquilo que Deus ele concede na nossa vida, um dia ele vai pedir conta, entende? Então você pode se perguntar também, eu estou cultivando relacionamentos saudáveis e significativos, ou as pessoas que estão à minha volta só sugam as minhas energias, né? Ou então não, elas me põem para cima, elas caminham comigo na mesma fé, me motivam, né? São pessoas que realmente têm uma boa conexão, me trazem boas conexões na minha vida. Então tudo isso tem que pensar, nós temos que pensar. A gente tem vivido num mundo onde pouco se tem pensado, na verdade, né? As pessoas consomem uma quantidade enorme de informações na internet, nas mídias sociais, mas não tem pensado muito. Isso tem trazido um vazio existencial muito grande, né? Tem trazido depressão, angústias, tristezas, porque as pessoas não se encontram mais, né? Não se encontram. E qual é o melhor caminho, né? O melhor caminho é você mergulhar na palavra de Deus, né? Que é um manual para a sua existência,
e se conhecer através dos olhos dele, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente imagina que a gente é, e outra coisa é aquilo que a forma que ele nos vê, o que ele planejou, quais são os propósitos dele para a nossa vida, de que forma nós devemos caminhar nessa terra para que sejamos realmente pessoas prósperas, né? Então, enfim, à medida que você responde a essas perguntas, isso criará uma oportunidade para o autoconhecimento, né, e para o próprio, né, aprimoramento tão necessário no nosso dia a dia, né? E a partir daí, você pode traçar um plano para fazer ajustes positivos, né, nos seus hábitos, nas suas atitudes, no modo que você vive a vida, né? E fazer o quê? E alinhar, né, toda a sua vida com os princípios eternos de Deus, né? Enfim, além disso que eu já passei, né, eu falo também sobre a balança enganosa, falo sobre o peso das manipulações, né, falo da balança enganosa não somente no nosso trabalho, na nossa vida diária, mas também em relação aos relacionamentos, que quando você traz a balança enganosa para a sua vida, nos relacionamentos, é extremamente prejudicial, não só para você, como as pessoas que te cercam, né? Eu falo também, é um tópico bastante abordado no meu livro, eu falo sobre as amarras das dívidas, falo sobre as amarras das garantias, do poder da generosidade, né? Eu te explico sobre uma jornada de crescimento sólido, princípios para uma verdadeira prosperidade, onde eu abordo a questão de orçamentos, sobre como tomar as rédeas das suas finanças, como equilibrar esforço e confiança em Deus, porque muitas vezes a gente se esforça muito, mas a gente não confia o quanto deveria confiar no Senhor, né? E como honrar a Deus através dos nossos pensamentos, palavras, atitudes, com o nosso dinheiro, né, os nossos recursos, enfim, é um manual, né? É lógico que você, para meditar, né, num livro desse, é sempre importante que você tenha a Bíblia, né, a palavra de Deus ao seu lado, mas o livro ele tem essa facilidade, muitas vezes, de explicar princípios que às vezes as pessoas não conseguem entender quando está lendo a palavra, às vezes não tem uma revelação correta, uma interpretação correta, e aí eu escrevi de uma forma que eu tento trazer uma clareza nesses princípios para que você possa aplicar no seu dia a dia. É isso. Bom, eu faria 1 milhão de perguntas, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre o nome, o que te inspirou a colocar esse nome tão lindo. Então, foi justamente Salomão, porque ele é um ancestral, né? Imagina, ele viveu 990 a.C. Então, quando eu falo por detrás das portas antigas, né? Ele traz até um tom de mistério, né? O que está por detrás. Mas muitas pessoas, inclusive, né, não têm coragem de abrir algumas portas, né? E Salomão, ele escancara muitos segredos, muitos tesouros que estão por detrás das portas antigas. É simplesmente entender que nós nos devemos basear as nossas vidas nos princípios eternos. Por isso, o antigo, né? Os tesouros. Aliás, esse título do final, seu destino é moldado pelas portas pelas quais você passa e pelas portas pelas quais você entra. Me chamou a atenção. Então, é muito forte, né? Muito forte isso. Eu gostei muito. E tem esses dizeres aqui, né, que fala: assim como as portas que optamos por atravessar ou evitar nas nossas vidas, nossas ações e decisões delimiam o caminho que trilhamos,
e determinam o que encontramos do outro lado. Ou seja, mas também se você não cruzar a porta, você não vai ver, né, a possibilidade que você tem do outro lado. Isso também tem a ver com o título. Por isso que isso é o equilíbrio que eu falo sobre a questão do equilíbrio e da confiança em Deus, né? Quando você tem essa confiança, começa que Deus já coloca diante de ti a porta correta, né? Você não vai abrir uma porta baseado no seu próprio entendimento, ou na sua própria sabedoria. Deus, em seu amor, em sua misericórdia para conosco, Ele já nos abre, já nos mostra qual é a porta correta. Ele coloca as portas diante de nós. Só que muitas pessoas não abrem, né? Não têm coragem de abrir, de ultrapassar para ver o que está do outro lado. Muitas vezes porque isso exige um preço a ser pago, por exemplo. Você tem que pagar, você tem que acreditar, você tem que orar, você tem que ter coragem, né? Ser forte e corajoso para ultrapassar essas portas. Mas nós sabemos que quando você ultrapassa, né, o que você vê do outro lado, Jesus fala que são pastagens, são pastos verdes, né, verdejantes para a nossa vida. Isso não é utopia, isso é uma realidade, né? A partir do momento que você confia que a porta que Deus tem para a sua vida vai te trazer tudo isso que nós falamos, né? Prosperidade em todas as áreas da sua vida, você entra sem medo, né? E aí o que você vai encontrar por lá, o que eu posso te dizer é que Deus vai te surpreender. Ele vai te surpreender. É muito mais do que a gente pensa, é muito mais do que a gente imagina. É isso. Então tá. Acho que ficou muito boa a apresentação. Só deixa aí para o pessoal onde comprar. Eu tenho o link, mas você pode explicar direitinho como adquirir essa obra-prima. Amém. Bom, no Brasil, ele ainda está somente no formato Kindle, né? Ele está disponível na Amazon, acho que você está colocando o link aí embaixo. Você precisa ter o aparelho do Kindle? Não, você não precisa. Você pode abrir uma conta na Amazon gratuita, né? E você clica no link, compra o seu livro e você pode ler pelo seu computador ou pelo celular. Também tem a possibilidade de você baixar o aplicativo do Kindle no seu iPad, no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Você baixa também gratuitamente, né? E aí, todo livro que você comprar no formato digital, você vai receber na sua livraria. A única coisa que eu falo assim para ter muito cuidado na hora de comprar o livro, na hora de baixar o seu aplicativo, você cadastrar o mesmo e-mail que você usou para comprar na Amazon. Porque aí ele linka o Kindle com a sua conta da Amazon. Aí você pode comprar uma quantidade imensa de livros digitais que ele vai ser direcionado para a sua livraria do aplicativo. Então é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. Para quem mora em outros países, como é o caso aqui dos Estados Unidos, Itália, Europa, Ásia, qualquer lugar, aí você consegue comprar tanto o digital como o livro impresso, né? Tem nessas duas opções. E também, para quem é falante da língua inglês, eu tenho uma novidade que ontem eu terminei a minha versão em inglês, né? Acredito que no máximo em 10 dias ele já vai estar disponível também na Amazon para adquirir a versão em inglês. Então tem todas essas opções. E eu creio que em breve eu também terei na Amazon Brasil a versão impressa. Mas no momento só a versão digital, extremamente barata, é bem acessível, porque o meu foco é que você realmente adquira todo esse conhecimento que vai transformar a sua vida. Então clica aí no link abaixo, né? Compra, compartilha, manda o link para outras pessoas para que você possa abençoar outras vidas. Ali, quando você compra, tem a possibilidade de você presentear também o link, então você pode comprar quantas cópias você quiser e abençoar outras pessoas e ver verdadeiramente a vida dessas pessoas sendo transformadas, como a sua vai ser. Amém?
Amém. Então é isso aí, gente. Muito obrigada, Sidneia. E está convidada sempre a voltar, trazer suas mensagens. E já vai lançar logo outro. E aí você agora em março tem o quarto livro sendo lançado, né? Porque agora eu tenho o primeiro, o Portas Antigas em português. Depois eu lancei As Visões dos Últimos Dias, que foi uma tradução que eu fiz do pastor David Wilkerson, que ele era pastor da igreja Times Square, Nova York, e Deus deu a ele uma visão sobre o que vai acontecer nos últimos dias, e uns 70% dessa visão já se cumpriu. Então eu fiz a tradução desse livro, também está disponível na Amazon, de repente você pode também colocar esse link, né? E agora o terceiro, que foi a questão da tradução do Portas Antigas em inglês, que chama Behind the Ancient Door, né? E aí vai tratar da mesma questão, mas na versão em inglês. E agora, para março, eu estou lançando um livro exclusivamente para mulheres, mas aí eu vou contar depois, que ainda é segredo. Vai empoderar as mulheres. Vamos empoderar as mulheres. Amém. É isso aí, que bom, que live gostosa, gostei, obrigado pelo convite, me senti super à vontade e com certeza vou voltar sim, viu? Com certeza. Vamos voltar sim no lançamento do próximo livro. Muito obrigada e até a próxima, então. É. Beijos. Beijos.